Tudo bem, gente? Estou aqui para mais uma live literária com a minha convidada hoje, a Ana Paula Couto. Ela que é autora do livro lindo chamado Amor de Manjericão. Esse livro é simplesmente emocionante, olha que capa bonita. E a gente vai ter um papo muito descontraído com a Ana Paula, uma conversa bem tranquila e cheia de informações legais e muitas coisas boas. Quem já está ao vivo? Oi, JH, tudo bem? Vamos ver se a Ana Paula entra. Ela ainda não entrou, ela ainda não está aqui com a gente. Então, gente, eu venho fazendo lives literárias já há algumas semanas. Olá! E cada semana é um autor diferente, de um estilo diferente. A gente já passou por aqui com a gente o André Mancin, que ele escreve livros mais voltados para tramas policiais, um pouco de humor, um pouco de suspense, super legal. Passou por aqui também o Luiz Antônio, que ele escreve romances e livros mais voltados para áreas administrativas, né? Livros mais voltados para a parte de aprendizado, vamos dizer assim. E já passou por aqui pela live também a Thaís Carolina, que tem livros lindíssimos também. Oi, a Ana chegou. Então, a Thaís tem também livros lindíssimos que, assim, emocionam demais, que também já passou com a gente. E agora eu vou chamar a Ana, a nossa convidada de hoje. Só um minutinho, já vou te chamar, Ana. Oi. Tá tudo certo, né, gente? Ana, já enviei o convite para você, tá? Oi, Soraya. Vamos aguardar a Ana ver se ela aceita. Ainda não. Ué, não chegou? Deixa eu ver se chamo de novo. Vou chamar outra vez, tá, Ana? Só um minuto. Chamei. Já mandei. Aí, você está me vendo? Olá, Certo. apareci. Eu não estou te vendo, igual aconteceu com O André a. Mancini. Eu não sei se é Muito problema do meu Instagram, por incrível que pareça. Eu não aconteceu isso com a Sol também. Eu não consigo te ver. Não, aconteceu isso com o Luiz e aconteceu ah, isso com a Thaís também. Eu não conseguia vê-los. Eu fiz a live inteira, assim, conversei com eles, mas não estava vendo nenhum dos dois. você E hoje eu tô te vendo. está me vendo? Então, com a Sol, ela me via e eu não conseguia vê-la, mas a gente fez. Aí depois eu fui lá para ver, né? Eu falei, não, vou ter que ver as reações, né? Porque como que, né? As reações faciais da Sol. Mas também aconteceu a mesma coisa e eu não sei dizer por quê. Acho que é um problema que dá no Instagram e, enfim, existem alguns detalhes que podem atrapalhar, mas se vai de telefone para telefone, um monte de coisa, a gente não sabe realmente o que acontece. Mas, enfim, estamos aqui. Bem-vinda, Ana Paula Ai, Couto. Como você está? estou bem e agora estou muito melhor, né? Fiquei aguardando esse encontro o dia todo. Assim, falei, vai ser muito legal. Eu gosto muito da Lilian. Todas as vezes que nós tivemos contatos, assim, foram maravilhosos, né? O que nos uniu foi a literatura. E então, assim, eu estou muito feliz. Eu também estou muito feliz. A recíproca é verdadeira de tudo que você falou. Gosto demais de você. Gosto demais da sua escrita. O seu livro me emocionou
Imensamente. Hoje, Ah, que Manjericão é um bom. livro que me tocou muito, muito mesmo. Eu gostaria que você falasse para gente começar essa live, um pouquinho da Ana Paula Couto. Quem é a Ana? Então, Onde nasceu? Onde vive? O que faz? a Ana Paula Couto, eu até brinquei falando outro dia que a Ana Paula Couto é a escritora, né? Que de 2 anos para cá eu assumi, porque a gente tem uma hora na vida que a gente tem que se reconhecer. Mas por trás da Ana Paula Couto, escritora, tem uma carreira de professora, né? Já tenho aí mais de 30 anos trabalhando como professora de língua inglesa, fiz curso de letras, mas eu gosto de falar que, por incrível que pareça, apesar a pessoa falar, é professora, então já escreve. A minha escrita antecedeu a minha formação. Eu só não tinha essa noção. Então, a Ana Paula Couto é uma pessoa que sempre amou escrever, mas só se deu conta da escritora que morava dentro dela depois de 50 anos. Então, eu passei a minha vida dando aula, sendo mãe, cuidando da minha vida, até o momento que eu dei vazão para Ana Paula Couto e peguei ela com força. Aí fui publicar meu livro, comecei a fazer contatos, conhecer pessoas, né, do nosso meio. E 2023, assim, abriu um leque para mim de oportunidades. Conheci você também, e aí eu fui assim, descobrindo essa Ana Paula Couto, escritora, né? E é uma Eu acho que felicidade é para isso. a gente que você se descobriu, né? Ainda bem, ainda bem, Antes tarde do que nunca, né, Lilian? com certeza, com certeza. Ai, ai. Me conta como que foi. Ah, tá. Ah, eu sou professora, então eu sempre mexi com literatura. Foi assim a vida inteira. Quando você pegou um livro a primeira vez na sua vida e falou assim: ah, eu vou ler esse livro todo. Ou eu ganhei esse livro, eu quero ler. Qual foi o seu primeiro contato com a leitura? Então, eu não sou de uma família de leitores, meu pai e minha mãe eram pessoas assim que não tinham esse hábito, né? Mas eu lembro muito da escola. Eu acho que a escola foi quem me empurrou para esse meio. Eu lembro muito assim, eu lendo Monteiro Lobato, lembro de um livrozinho A Fada que Tinha Ideias, A Fantástica Fábrica de Chocolates. E eu lembro que eu gostava muito desse universo, né? Mas fiquei por aí quando criança. Como eu falei, como a família não era uma família de leitores, eu não nasci rodeada de livros, como às vezes acontece, né? E depois eu dei aquele salto para a adolescência, que a adolescência eu me peguei escrevendo poemas. Eu acho que quem gosta de escrever, eu escrevia, eu tinha caderninho de poemas. Aí eu voltei um pouco para a poesia, porque eu gostava muito de Ferreira Goulart, que tinha aquela a poesia com cunho social. O adolescente ele quer, né, criticar a sociedade. E foi isso. E aí eu começava a ler, lia muito poema. Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que é o meu poeta favorito, né? Eu posso falar assim. E eu ficava lendo aquelas coisas, os poemas. Então, a adolescência eu passei é, por isso, né? Por essa etapa da poesia. Depois, Li, eu te confesso que eu fui engolida pela vida. Por isso que eu falo, quando eu falo que a vida acadêmica não me. Claro que ajuda, né? Você faz uma faculdade de letras, você está ali no meio acadêmico, obviamente que te dá recursos, até com relação à língua de você escrever. Mas eu não escrevia, eu não tinha nem noção que eu escrevia bem. Eu fiz a faculdade, comecei a dar aula, e eu falo que eu fui engolida pela vida, porque aquela coisa, cria filho, vai para cá, eu pouco li, se eu te falar que eu fiquei anos, anos e anos, né? Eu não tenho vergonha de admitir, até para a gente se tocar um pouco, o quanto que a vida não exige tanto da gente,
que a gente para de fazer o que gosta. Então, eu passei anos sem ler para depois retomar aí a minha rotina de leitora, né? Aí retomei como leitora, mas eu não pensava em ser escritora, isso não passava na minha cabeça. E você falou que você escreveu no começo, poesias e tal. Você tem alguma ideia de algum dia escrever um livro de poesia, resgatando essas poesias que você escreveu pela vida, pela adolescência? Tenho sim, assim, não é uma coisa muito concreta, porque eu há muito tempo que eu não escrevo poemas. É, porque eu falo que eu tive essa fase de poemas, depois eu pulei para a crônica, que é a minha queridinha, um modelo que eu gosto. Há pouco Gosto muito tempo também. peguei contos, né? Mas assim, eu acho que depois que eu, né, lançar Amor de Alecrim, eu acho que eu vou querer brincar um pouco disso daí, resgatar algumas coisas. Eu gosto de escrever poema. Talvez eu faça assim, quem sabe um livro de crônicas, contos e poemas, né? Fazer uma coletânea. Penso sim, penso em fazer coisas diferentes. Já estou ansiosa para ler já. Eu fico imaginando Não, você brincando nessa mescla que você falou. Gente, muito interessante isso. não sei se meus poemas são bons, né? Assim, porque, na verdade, eu escrevia de brincadeira. Eu acho que agora, como eu estava falando, no momento que eu me assumi escritora, eu agora estou mais exigente com aquilo que eu escrevo. E eu acho isso positivo. Então eu escrevo, mas eu também prezo muito pela qualidade. Eu quero que seja sempre melhor, né? Sem perder assim a magia da emoção, mas eu quero sempre também agora ter esse olhar um pouco mais aprimorado sobre o que eu estou fazendo. Já que eu me assumi escritora, a gente tem que também ter esse olhar, né? De, de melhorar essa escrita, né? Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar. A Ana Paula, como escritora, ela conta para os alunos da Ana Paula que ela é escritora ou os alunos não conhecem essa face da professora? Então, ela conta sim, mas eu conto de forma tímida, né? Porque, como eu sou professora de inglês, geralmente quem trabalha com português pega muita. Mas eu falo para eles sim, principalmente meus alunos do terceiro ano, quando eu quero falar sobre essa questão de que a gente sempre pode sonhar em qualquer idade, ou se descobrir, né? Sim, Ainda mais o jovem, que é tão cobrado aos 18, 19 anos, que já vai ter uma carreira. Eu falo, gente, olha, eu ainda estou aqui me descobrindo todos os dias. Porque, como eu falei, eu não dei vazão a isso porque eu acho que não tive tempo de olhar, entendeu, Lili? Eu acho que minha vida foi tão corrida que eu não olhava para mim dessa forma. E aí, quando eu tive a oportunidade, que foi na pandemia, né? Que a pandemia também trouxe coisas boas, eu comecei a escrever, comecei a ter contato com pessoas na verdade, eu comecei assim, eu escrevi duas crônicas e um conto sobre a pandemia e mandei para uma editora. E dali eu me envolvi com isso e comecei a escrever. Só que eu percebi que eu falei assim, gente, mas eu sempre escrevia. E sempre que eu escrevia, todo mundo elogiava muito. Pô, você escreve muito bem. Quando eu escrevia até uma carta, quando eu queria, né? Que eu gosto de escrever carta, escrevia carta para alguém. Ah, essa carta é para você. As pessoas, nossa, como você escreve bem. É, o meu discurso da faculdade de tá? formatura, eu que escrevi. Então, assim, eu sempre tive isso, mas a gente às vezes não acredita na gente, né, Li? Então, só acho que faltava eu acreditar em mim mesma, né? Eu acho que a pandemia, ela fez com que muita gente começasse a olhar para si. Que a gente tem muito aquela de olhar para todo mundo, fazer por todo mundo, mas a gente esquece, né? Como você falou, na correria do dia a dia, tanta coisa para fazer, a gente olha tudo, mas esquece de olhar para a gente. A pandemia foi uma chance que todas as pessoas tiveram, apesar de toda a desgraça, vamos dizer assim, não é desse nome que Sim, eu queria sim, mais foi dizer, uma coisa horrível, foi muito ruim para todos, né? Enfim. Mas ela trouxe
A única coisa que eu acho que ela fez de bom, que algumas pessoas aproveitaram, nem todos, foi a possibilidade de olhar para si, de olhar para dentro, de se rever, se redescobrir, se reinventar. Então, parabéns pela sua descoberta numa época tão Tão difícil e a difícil. descoberta de uma coisa tão boa de você mesma. Parabéns. Sim. E assim, foi uma época muito, como você disse, muito difícil e muito desafiadora, porque olhar para dentro da gente é uma coisa muito difícil, né, Li? Porque a gente vê Com coisas que a gente certeza. gosta e coisas que a gente não gosta. Por isso nós tivemos assim tantas pessoas com problemas mesmo com isso. E eu não fui aquela pessoa, fiquei super bem. Não, mas eu acho que eu busquei caminhos, né? E acabei assim me jogando aí na escrita e percebendo quem eu era. E aí eu vi que eu tinha material para Amor de Manjericão, né? Sempre ainda com aquele receio, vai ficar bom, não vai. E, enfim, assim, não me arrependo nem um minuto, porque realmente eu descobri algo que, assim, eu me encontrei nesse mundo, com as pessoas que eu conheço, que eu faço. Às vezes a gente fica insegura, achando, ai, será que o que eu faço é bom, o que eu escrevo? E aí, uma coisa interessante, Li, que foi quando eu fui à Bienal do Rio, que foi meu primeiro evento, e a Bienal é um mundo, né? Aquelas pessoas todas, aquelas tribos reunidas, né, com roupas, usando roupas, né, daqueles autores famosos. Eu falei assim, gente, tem público para todo tipo de literatura. E aí eu falei assim, não, gente, pode escrever. Eu falei, quem gosta de escrever, comece a escrever hoje, porque o que você escreve pode ser que eu não goste, mas o outro vai gostar do gênero, porque tem gosto para tudo na literatura. Então, aí eu relaxei e falei assim, e aí com os feedbacks dos leitores, eu comecei a ver, gente, tem gente que gosta, tem gente que se encontra aqui nesse discurso, se encontrou nessa personagem, teve gente que chorou. Eu lembro de eu fiz uma feira aqui na minha cidade, aí eu vendi meu livro para uma pessoa, e aí com o Instagram ela veio falar comigo depois, que eu falei que é um romance de entretenimento, que o Amor de Manjericão fala sobre a vida de uma mulher, mas tem de uma forma cômica, leve, para ter uma leitura gostosa. E aí eu chamei de romance de entretenimento, e ela veio, como que você falou que o seu romance é de entretenimento? Eu chorei. Aí falando do personagem, ai, que amor lindo que você descreveu ali com os personagens. Ai, eu fiquei emocionada. Aí eu achei engraçado, porque cada pessoa vê de um jeito, recebe Sim. aquilo de um jeito, né? E eu acho isso que é a grande coisa. Quando você escreve o livro, ele não é mais seu, né? Ele ganha o mundo. E por falar, gente, um livro que não é mais dela, apresento para vocês maravilhoso, Amor de Manjericão, tá? Esse livro, gente, não, sem brincadeira. Esse livro é assim. Tá, vamos fazer confissões. Eu chorei muito. Chorei muito. Me diverti muito, ri muito, me identifiquei em muita coisa com ela, sabe? E assim, eu sofri, ri, chorei, eu vivi ela. Eu era Ai, que ela maravilha. durante a Que leitura, maravilha. entendeu? E foi muito bom. Eu saí, assim, a última página do livro, na hora que eu fechei, sabe? Quando você... Que bom! Eu estava feliz Ai, que delícia. quando eu terminei de ler. Tem livro que você Que acaba de ler que você fica, ai meu Deus, né? Não sei o quê, enfim. Esse não, eu terminei de ler, mas eu estava, sabe? Assim, falei assim, nossa, Ai, que que delícia. bacana. É muito lindo esse livro. Muito lindo. E eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, Amor de Manjericão. Então, Certeza. eu fico muito feliz em ouvir isso, porque assim, às vezes a gente escreve coisas que quando a gente lê, eu falo assim, mas será que isso daqui não é muito básico, não é muito comum? Eu fiquei me perguntando, eu falei, poxa, eu estou falando de sentimentos ou situações que as mulheres passam, mas isso é uma coisa comum.
Depois eu pensei o seguinte, não, muito pelo contrário, eu acho que o que é comum entre nós é aquilo que nos une, porque eu percebo, claro que é um livro, né? Estou com ele aqui, ó. É, claro que é um livro assim, que vai falar de coisas que quem é mulher, eu quis fazer, eu falo que é uma conversa de uma mulher com outras mulheres, né? Uma mulher contando sua história. Então, mas o que é comum acaba tocando, porque sempre tem alguma mulher que viveu alguma coisa. E a minha intenção, eu não sei nem, eu vou te falar que eu assim, não sei nem se eu tive intenção, eu queria colocar essas coisas para fora. Depois depois que eu escrevi o livro, eu comecei a ver assim, como as mulheres estavam se identificando ali em algum momento. E outra coisa que eu já escutei também que eu achei legal, que como o livro conta a história de uma mulher pós-40, foi muito bom isso, sentir que as mulheres se sentiram representadas num mercado que ele cultua tanto jovem, os romances jovens. Então, o fato de eu ter dado protagonismo a uma mulher 40 a mais, isso também agradou uma parcela, sabe, de pessoas. E eu fiquei muito feliz. E O Amor de Manjericão é isso, é um livro que quer emocionar, contar a história de uma mulher que se divorcia, depois de uma traição, isso está na sinopse também, e ela tem que dar não vou chamar de rumo, né? Mas ela precisa lidar com essas mudanças na vida dela. Ela tem uma filha. E a grande questão ela vai dar uma chance para o amor novamente? Ela vai ter essa coragem? E ela vai ficar depois de ter sido ferida, magoada. E aí, o que parece que é uma coisa assim comum, acaba tocando, porque acho que todo mundo tem uma história dessa, né? Uma decepção, ou uma situação que viveu que não é legal. Tem as questões da maternidade também envolvidas, né? São muito forte também no livro. Síndrome do ninho vazio aparece aqui, vai falar ela sendo mãe com uma adolescente, ela tendo que redescobrir a sexualidade, a personagem, porque ficou anos numa relação. Como que uma mulher faz quando ela fica tanto tempo numa relação? Como que é sair para a vida de novo, se relacionar, acreditar no seu potencial? Enfim, são várias descobertas que a personagem vai fazendo que eu acho que a mulherada gosta. E os homens também acho bacana ali para conhecer um pouquinho esse universo, né? Que é interessante. Sim. E duas coisas que eu gostaria de pontuar para você. A primeira é que a impressão que eu tive ao ler o seu livro é que eu estava tendo uma conversa com uma amiga que estava desabafando comigo. É esse sentimento que eu tive. Parecia que eu estava conversando com uma amiga de longa data que estava contando a vida dela para mim, as suas amarguras, as suas frustrações, as suas esperanças e todas as suas dúvidas e todo o amor que ela sente por várias situações, né, da vida dela fora, assim. Esse sentimento foi muito bacana em relação a tudo o que eu senti. Até eu me colocar no lugar dela e virar a personagem vivendo, né? Porque até certo ponto eu li como era amiga contando. Depois eu falei assim, não, peraí, deixa eu sentir mais, deixa eu me colocar no lugar dela. Aí foi. Acabei de ler, aí chorei, e aí, enfim, foi tudo. E outra coisa que eu acho bacana pontuar para você é que esse seu livro, como você já sabe, ele vai ser lido, está sendo lido, né? Pelo grupo de leitura de um clube de leitura daqui da cidade, Cardeal, né? E eu ouvi um comentário de uma das pessoas essa semana, um homem, que falou assim: gente, estou viciado em Amor de Manjericão. É lindo, não consigo parar de ler. Um dos rapazes que faz parte do clube. Eu achei muito bacana, porque Gente, já está tocando. O JH está lendo e está encantado, né? Só que eu falei, eu não quero que você comente a leitura comigo enquanto você não terminar. Depois, se você terminar, aí você fala comigo o que você achou. Mas eu já peguei ele assim, né? Que Sabe? interessante. É bem... É mais interessante
interessante até porque a gente sabe, né? Claro que a gente escreve para todo mundo, mas quando você aborda um universo mais feminino, as mulheres geralmente se tocam mais. E é isso que eu falei, eu quero, com o Amor de Manjericão, também, de certa forma, atingir também aos homens, para que eles possam entender, ver um pouco esse outro lado, Sim. que permeia a mulher, né? De uma certa forma, ter esse outro olhar. Eu acho assim, isso muito interessante. E eu já escutei, li uma vez de um homem que leu meu livro, uma questão muito interessante que ele pegou. Ele falou assim, eu gostei muito quando eu li o livro e falando sobre a sexualidade, que a personagem ela estava muito insegura para retomar a vida dela, uma relação. E ele se viu ali de alguma forma. Ele falou assim: olha, eu já tive momentos da minha vida que eu me senti muito travado. Então, como eu falei, é uma mulher falando, mas todo ser humano pode passar algum momento, alguma dessas situações. Até um homem pode viver uma traição. Como é que ele vai. Enfim, a ideia do livro realmente é que, sei lá, que as pessoas leiam, se divirtam com a Sim, personagem, que às vezes ela, né, ela fala quando ela tem que, como é que vai ser se ela tiver que se encontrar com alguém, ela fala que ela vai jogar um lençol, né, tipo uma meia luz é bom, porque ela, como é que ela vai mostrar o corpo dela depois de ótimo. 40 anos, né? Então ela faz o tempo todo, a personagem, ela é um pouco assim, é, ela faz brincadeiras com ela mesma. Eu acho que talvez até para aliviar um pouquinho a situação difícil. Tem sempre um ar cômico, ela passa uma insegurança o tempo todo. Mostra que eu acho que nós somos assim, né? Nós somos vulneráveis, inseguros em alguns momentos. Então eu quis passar assim, uma pessoa que, enfim, né, gente como a gente, né? Exatamente. Fico muito feliz com o clube de leitura. Nossa, eu fiquei assim, até agora, assim, muito honrada, assim, muito. Me faltam até palavras, porque assim, eu falei assim, gente, aquela coisa, meu Deus, que honra, eles estão lendo, vão discutir sobre o meu livro, eu estou muito feliz, muito agradecida, espero assim que seja uma leitura que edifique, né, o grupo, que vocês consigam trocar bastante com o Amor de Manjericão. Acho que vai com certeza ser isso sim. Dentre os comentários que eu consegui ler aqui, tem uma pessoa que eu acho que é deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ana Cláudia, ela falou para Ah, falar sobre a divulgação do livro, para falar também sobre a Flip de Paraty, que você foi, né? sim, Também, para falar um pouco desses temas para a gente. sim. É, Então, divulgação do livro, eu tô sempre, né, nos eventos, onde tiver, me chamou, eu vou. Só o único impeditivo é quando realmente é muito longe, que a gente tem essa questão de trabalho e tudo, mas a gente tenta ajeitar. Então, estou sempre levando Amor de Manjericão. Sexta-feira eu vou fazer uma palestra com alunos do terceiro ano de uma outra escola. Que Vou bacana. falar sobre mulheres que escrevem, vou levar Amor de Manjericão também. Vou falar da a escrita da mulher na sociedade. O tema da palestra é Mulheres que Escrevem e Mudam o Mundo, para a gente falar sobre a importância da gente ler mulheres. Então, eu estou aí, me chamando, estou fazendo as lives, onde me chama, Ana Paula vai. E a Flip, na verdade, eu fui ano passado foram grandes aprendizados para a Bienal do Rio, Bienal de Pernambuco e a Flip. Mas me pediram para falar da Flip. A Flip é um sonho, né, gente? Quem não foi, eu conhecia Paraty. Eu brinco que Paraty é uma cidade do coração, que eu fiquei noiva lá. Então, a gente já tem um encantamento para mim, aquela cidade, né? Eu e meu marido, a gente gosta muito de ir. Mas ir na Flip foi algo assim, eu não sei nem explicar, porque a cidade toda respira literatura. Você não faz força para vender seu livro, porque as pessoas estão lá buscando o livro. Eu, às vezes, na fila para os eventos literários, eu sempre levava, né, alguns amores, uns livrinhos assim. Eu, na fila para assistir algum outro evento,
As pessoas já ficavam conversando. Ah, não sei o quê. Eu falava, ah, eu sou escritora. Você escreve o quê? As pessoas já queriam saber do meu livro. Eu falei, gente, eu estou aqui na fila para assistir um outro autor. Você já vende livro na fila, você já faz divulgação na fila, porque todo mundo quer. As pessoas estão ali querendo algo que você está oferecendo. Então é uma delícia, assim, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo que puder ir à Flip tem essa experiência, porque vale muito a pena. Aí eu não fui, eu não pude ir ainda, mas é um dos meus planos futuros é conseguir uma Flip. Vai, é muito bom. E sobre a Bienal? Do Rio, que você diz, que tem a de São Paulo. A de São Ah, Paulo sim. está para vir, né? Eu quero saber da experiência que você teve na do Rio, o que você espera na de São Paulo. Então, a Bienal do Rio, Li, eu falo para mim que foi o meu rito de passagem, porque foi o meu primeiro evento, assim, a gente chega muito crua, né? Até para falar, eu não sabia vender meu livro, Li. Por quê? Porque eu vendi até bastante livro no meu lançamento, comparando, né? Depois a gente vai aprendendo. Assim, uma pessoa numa cidade menor, eu até vendi bastante no meu lançamento, foi legal, eu dei bastante autógrafo. Aqui na minha cidade eu vendi uma quantidade bem bacana. Só que pessoas que me conheciam, então as pessoas iam lá me ver. Eu não fiz força para vender meu livro no lançamento, né? Porque as pessoas, vocês fazem o convite, eu fiz numa livraria, então foi uma delícia. Mas na Bienal, assim, né, quem é a Ana Paula na fila do pão numa Bienal do Rio? Ninguém conhece a Ana Paula Couto, né? E aí eu falei assim, gente, me lasquei, porque eu vim aqui, eu tenho que vender meus livros. E aí, Li, foi muito incrível, porque eu fui com a minha filha para ela me dar esse apoio, né, assim, de assessoria e tal. E eu mandei fazer uma camisa que eu gosto de colocar a camisa do meu livro. Como diz, eu visto a camisa, fiz o Amor de Manjericão. É, E aí eu fiquei a Bienal toda, meu horário era só à noite, eu não consegui um horário, vou chamar um horário bom, eu consegui um horário que era de 8 às 10, no domingo já estava esvaziando a feira, eu fiquei assim preocupada, só que eu fui para lá muito cedo e eu fiquei entregando, marcador de livro, eu fiquei divulgando meu livro o dia inteiro, até para sentar para almoçar, eu sentei com uma família, você é escritora? Sou aqui, ó, tá. E tem que ver foi um dia todo divulgando o meu livro. E eu até encontrei a Aninha, né? A Ana que está aí, a gente se encontrou. A Ana é aqui da minha cidade também, escritora maravilhosa. A gente se encontrou, ela teve a delicadeza de ir lá comprar meu livro na Bienal. Beijo para a Ana. Então foi um dia que eu fiquei só divulgando Amor de Manjericão. E aí eu tive que aprender a vender meu livro. E eu falava, para as primeiras pessoas que eu abordei, eu tinha um certo acanhamento. Aí eu falava, meu livro. Depois eu falei assim, você está na chuva é para se molhar. E aí eu comecei a observar aquela ali é mais jovem, então eu vou falar um pouco sobre a filha da personagem. E aquela ali, tem gente que fala, eu preciso ler seu livro. Eu ia, conforme a pessoa que me dava bola, né? Se a pessoa me desse bola, eu ia jogando. E na Bienal do Rio eu aprendi a vender meu livro. E aí abri um portal, porque ninguém me segura. Todo mundo que entrava ali. E foi assim, eu vendi para gente que estava até trabalhando, porque no final eu falava, gente, vai ser um caos, porque a Bienal já tá acabando, meu horário é ruim, eu não vou vender nada. Aí fiquei assim, não vou vender, vendi legal. Aí minha filha até fala, mãe, foi um sucesso, porque consegui vender livro. E eu falei assim, gente, eu aprendi a vender, eu descobri uma vendedora aqui em mim. Porque vender história no Brasil é difícil. É difícil, é difícil. Mas eu amei, E o que você amei. espera para a Bienal de São Paulo? Então, eu não conheço São Paulo, dessa vez eu vou ficar 2 dias, sábado e domingo. Eu estou muito animada em conhecer esse mundo, porque dizem que a Bienal de São Paulo é maior que a do Rio, né? Parece que a gente vai ficar num estande que tem uma estrutura legal, bem maior, vão ter
palestras ali acontecendo. Então, é assim, eu estou botando as expectativas lá em cima e já vou mais preparada, né, Li? Eu agora já assim, já desenrolo vender meu livro. Então, assim, eu tenho até medo, que quando a gente bota muita expectativa, né? Mas eu vou assim com as melhores expectativas e já com experiência, posso até falar assim, com uma desenvoltura, já como eu falei, já assumi que eu sou escritora mesmo, já tenho um material bom, eu já tenho uma segurança, até pelo feedback dos leitores, que eu tenho um livro que agrada, como eu falei, eu não preciso agradar todo mundo, mas eu sei que algumas pessoas vão gostar do livro, e isso para mim me basta, sabe? Então, hoje eu acredito no que eu faço, né? E isso me traz muita felicidade. Então, as expectativas para São Paulo, assim, conhecer São Paulo, vender bastante livro e dar uma rosetada, conhecer, né, bons restaurantes, porque, enfim, conhecer um pouquinho de São Paulo. Porque São Paulo é um mundo, né? Já pode Não conheço. ir nos lugares para você ir, para você não ir meio perdida assim. Não, já vai com foco, porque senão você se perde. Porque São Paulo realmente é o mundo inteiro. E outra coisa que eu queria te perguntar, você falou que vai ficar sábado e domingo, porque vai ter um sábado e um domingo no começo, e um sábado e um domingo no final, não é isso? Isso, eu vou pegar 14h15. Eu acho que é 14h15. Eu vou lá. Você vai. Nós vamos botar 14h15, se Deus quiser. Estou feliz agora, fiquei mais feliz ainda. Outra coisa, Amor de Alecrim. Acho que falhou. Nós temos Amor de Manjericão. Sim. E o Amor de Alecrim? Amor de Alecrim. Então, Amor de Alecrim está praticamente pronto, né? Eu falo praticamente porque ainda tem alguns detalhezinhos que eu quero costurar. Já estou relendo ele todo, mas assim, eu acho que eu não tenho muito mais que mexer, não. E assim, eu fiquei feliz com esse resultado, mas confesso-lhe que eu assim, não tinha ideia de cara de já escrever um outro livro, assim, ainda mais uma continuação. Foi muito de leitores falando aqui, você tem que continuar, porque essa história, como é que vai ser? Acaba ali, né? Tem um personagem aqui que ele não é muito explorado, porque eu conto a história, aconteceu X aqui, né? Não quero falar o fim da história. E depois, aí eu falei assim, caramba. E aí eu fui escrevendo, e foi mais rápido do que eu pensei. E eu tive muitas ideias que vieram dos leitores e eu coloquei no livro. Eu aceitei. Muita gente me deu sugestão, faz isso, faz aquilo. Tá bom, tô gostando. E foi das que cobrou você que tinha que ter continuação? Eu falei, não é possível que você vai parar, porque não dá. Tem que continuar. Então, e aí, Li, o Amor de Alecrim já vai pegar essa mulher, se lá ela tinha 40 anos, já vai pegar ela com 50 em alguns, logo, né? Uns 10, 12 anos depois, vai dar um salto na história e vai contar isso tudo. Só que assim, eu te confesso o que eu fiquei um pouco insegura, porque você escreveu uma continuidade. Não é uma tarefa muito fácil, por quê? Porque pelo menos é no que eu acredito, que o livro 1, todo mundo vai ler, vai entender. O livro 2, você tem que ler o livro 2, entender a história da personagem, sem necessariamente ler o livro 1. Se você leu, né, o livro 1 que eu digo, Manjericão, ótimo. Sim. Então, para eu começar o Alecrim, eu tive que fazer alguns flashbacks. E eu fiquei um pouco assim, meu Deus, será que eu vou acertar nessa dosagem? E eu te confesso que eu, assim, até agora eu fico um pouco, porque eu já vi, né? Eu já até falei isso com a Sol também, que em algumas continuidades de histórias que a gente viu, às vezes você adora a história, chega a continuação, não é legal. Então, eu tenho essa insegurança? Tenho. Porém, quando eu leio o Alecrim, eu gosto. E quando eu gosto do que eu escrevo, eu falei, bom, alguém vai gostar.
alguém vai gostar, porque eu fiz a mesma pegada, eu botei coisas um pouco engraçadas, a personagem vai viver ali alguns conflitos, ela já casada, e ela com 50 anos, o que que uma mulher de 50 anos vai viver? Dando protagonismo também para uma mulher mais velha, várias coisas que me pediram, né? Me pediram para voltar com personagens, eu voltei a pedido de leitores. Então eu fiz assim uma história que eu acho interessante. E o Amor de Manjericão, eu falei sobre eu posso falar do reencontro, né? Do amor novamente, uma pessoa que foi traída. Como que é para essa pessoa que teve uma desilusão, uma mulher? Será que ela vai ter coragem de reencontrar um amor novamente? Então, o Manjericão eu passei por isso, né? O Amor de Alecrim, eu já vou falar sobre o amor próprio. É um amor super importante também. Então, eu estou trabalhando, por isso que o tema do livro, né, vai amor, só que eu vou focar na questão do amor próprio, da mulher pós-50. Então, eu acho que tem um material bom também, né? Assim, é um pouco assim, como eu falei, parece não é falta de humildade, mas assim, é porque eu estou botando o meu melhor ali e eu acredito que as pessoas vão gostar, principalmente quem gostou do Manjericão, vai gostar do Amor de Alecrim. Eu, pelo menos assim, estou tentando fazer um livro com maior carinho e assim, eu estou gostando do que eu estou lendo. Só que dessa vez eu não estou com tanta pressa, ele vai ser um livro que eu vou ter mais cuidado. Cuidado que eu digo não é que eu não tive com o Manjericão. O Manjericão foi a emoção. Eu escrevi e publiquei. O Alecrim eu estou com mais calma, eu já conheço agora alguns processos do mercado editorial que eu não conhecia, eu já fiz relações com pessoas que já podem me ajudar, é isso. E eu acho que vai ficar bacana. Meu marido vai fazer a capa de novo, que ele desenha, né? Ele vai desenhar também, para mim, o Amor de Alecrim. E vamos ver. No Amor de Manjericão, tem um porquê de ser Amor de Manjericão. Você explica lá num certo momento da história, enfim, aparece o nome do livro e o porquê da história toda. No Alecrim também vai ter uma contação de por que é Alecrim, uma coisa assim. Sim, totalmente. E assim, o Amor de Manjericão, né, sem contar a história, eu brinco que tem uma coisa meio, pode ser lúdica, para quem gosta dessa parte meio mágica, pode ser esotérica, aí depende como que a pessoa vai ler, né? Uhum. Da erva do manjericão, que a partir do momento que a personagem conhece o manjericão, que ela não cozinhava, nada, e acontece alguma coisa ali que o manjericão, de certa forma, vai mudar o destino ou direcionar ela para algo acontecer na vida dela, Sim. para ela encontrar um amor, enfim. E aí tem o manjericão envolvido. O alecrim também. O Ai, alecrim também vai ter essa mesma pegada, um pouco assim, mas que vai ter referência com ela, com as coisas dela, mas eu coloquei uma pegada um pouco lúdica também, botei alguns personagens meio místicos, eu não gosto da palavra místico, mas talvez mágicos, que vão aparecer ali, e, enfim, que entra a erva do alecrim e as propriedades do alecrim, né? Eu acabei olhando, pesquisando um pouquinho, o alecrim vai entrar assim, interferindo na vida da personagem, sim. outra coisa que a gente vai perguntar, quando você fala dessas especificações, manjericão, alecrim, propriedades, você faz pesquisas sobre isso, sobre todo o que envolve tanto quanto a planta, como benefícios, como uso esotericamente Sim, falando, vamos dizer assim, sim. magicamente falando. Então, no Amor de Manjericão, que tem a parte aqui, né? Posso falar a parte do tarô? Na verdade, eu não conheço isso, né? Mas a minha irmã, ela é taróloga. E aí, a parte de pesquisa é Cris Taróloga. Quem quiser pode conhecê-la aí no Instagram.
E aí ela me ajudou realmente, quando eu falo de uma carta que aparece, que é a carta da Imperatriz no livro, essa parte toda foi ela que me ajudou com a pesquisa. E tem a ver com o manjericão também. Então, daí eu tirei essa parte do tarô no manjericão. E no alecrim também, eu vou trabalhar um pouquinho essa questão eu não sei se eu estou usando a palavra certa, mas essa questão um pouco mágica da planta, da influência, né, do alecrim, e como eu fiz com o manjericão. Mas é tudo pesquisa, o que eu não sei eu procuro com quem sabe, porque, por exemplo, quando eu falo ali do tarô, eu não tenho esse conhecimento. Aí eu tive que pesquisar mesmo e falei assim, bom, o que que uma taróloga falaria? Como que seria a descrição dessa carta aqui, né, na vida, para influenciar a personagem? Aí eu vou buscar pesquisa, porque né, a gente não sabe, né? E o bom disso é porque, além de você passar para a gente a informação correta, você acaba aprendendo. Sim, totalmente. Totalmente. Isso é muito bom. É muito legal. E assim, tá, você não tá com pressa, a gente tá com pressa, você não tá com pressa. Mas sai antes da Bienal? Olha, eu vou falar que não acho que eu não consigo. Até seria muito legal, imagina, fazer um lançamento lá. Mas eu acho que eu não. Eu vou falar que acho que não. Mas quem sabe agora esse março eu tô querendo dar um boom aí de terminar de fazer a revisão, e tal. Quem sabe, né? Eu tô dizendo que não, mas né, porque eu ainda tenho que fazer contato com a editora. A gente demora, eu acho que cerca de 6 meses para lançar o livro. Por isso que eu não estou assim, mas vai que eu consigo, porque seria bem legal lançar na Bienal, seria muito interessante, né? Aí você com a camiseta Amor de Manjericão? Amor de Alecrim. Ah, tudo isso. A camiseta, eu tô falando, vai ser vestir uma camisa assim, Amor de Manjericão, Amor de Alecrim. Isso aí, agora vou ter que fazer outra, né? Vou ter que É. fazer. E você tá me vendo, ó, eu vim com uma blusa verde, Ah, tô com um é. cordão, com uma folha, porque eu não tinha nem um vaso com manjericão para colocar, aí eu vim de uma blusa verde clarinha com uma folhinha para representar o seu manjericão. Com descrição, né? Porque a gente não está se vendo. Eu botei uma blusinha Isso, verde eu vim também. com essa blusa verde linda. Ai, nossa, tão bom o papo. Gente, eu tô sem horas aqui. Alguém sabe me dizer quanto tempo E eu também. para focar nessa live? A gente está sem hora aqui. Então, planos futuros sem ser bienal, sem ser essa coisa toda assim, mais já anotado, vamos dizer assim, de eventos grandes. Ou elas publicam, você vai vir? São Paulo? Não, não tô. Não, a princípio eu só estou com a Bienal mesmo de São Paulo já agendado, já até comprei voo, porque eu consegui, né, um preço legal. E eu acabei esperando se sairia filigrama, mas eu acho que não vai rolar da gente ir com escreva, porque eu estava pensando em ir para Gramado, né? Sim. Mas acho que não vai acontecer. E aí eu fiquei nessa de esperar Gramado. Salvador, eu não vou estar, mas Amor de Manjericão vai estar lá, porque sempre tem o stand com os livros, né? Sim. Então, eu vou estar com Amor de Manjericão em Salvador. E tem a possibilidade de outras feiras ainda que eu tô. Por isso que eu vai ter outro que eu acho que é Flipelô, que chama, que também é em Salvador. Então, assim, eu tô vendo o que que vai rolar, mas de certo mesmo só a de São Paulo. Mas, e fora isso, Li, eu preciso focar mesmo no término do livro, sabe? Eu preciso, porque senão, como eu falei, se a gente deixar a vida engole a gente, né? Então, assim, eu estou me policiando para ter aquela disciplina para tá terminando isso que eu tenho que fazer logo com o livro. Eu quero botar essas metas, então meu foco vai ser o Amor de Alecrim. É, esse primeiro semestre aí trabalhar no Alecrim e depois do segundo semestre, o que tiver de feira e eu puder, meu tempo, aí eu vou, entendeu? Uhum.
Ai, que bárbaro. Porque assim, eu acho que quanto mais feira você vai, mais conhecida você fica, né? Sim. E elas publicam Eu Quero Ir, mas ainda não consegui ir. Eu tenho que também me organizar, porque dizem que é fantástico, né? Você já foi também, né? Eu fui no primeiro, foi assim, foi o que você falou, é como se eu tivesse iniciado ali. Eu cheguei, elas publicam crua, com um monte de cartãozinho para fazer meu network lá, e eu não sabia por onde começar, estava simplesmente perdida. Aí ela me ajudou muito, né? Me conversou comigo e tal. De repente, do nada, vem a Hacker. Oi, tudo bem? E me puxa, me leva para um monte de gente assim, e começa a conversar com aquele monte de escritora maravilhosa. E aí eu fui me enturmando. Aí a Sol chegou, aí ficou tudo bem. Ai, que Porque eu já conhecia maravilha. a Sol, né? E a Sol chegou, aí a gente começou a conversar, enfim. Aí eu fiquei mais tranquila. Mas, antes de eu ir para o Elas Publicam, eu já tinha ido na Bienal de São Paulo um dia para conhecer. E eu fiquei encantada. Assim, eu não era influencer ainda conhecida nem nada. E eu fiquei super encantada com todo aquele, né? Assim, um mundo de gente, de tribos, de tudo junto, né? Aí É quando uma eu cheguei, delícia. oi? É uma delícia. É um mundo diferente, né? Você começa a estar num outro lugar dentro da cidade. É uma outra dimensão, parece. Você entra num mundo paralelo ali dentro, porque todo mundo respira e fala sobre um único assunto, que é a literatura, independente de que é, Gênero, né? né? Todo mundo só fala uma língua, só essa. E quando eu fui para Elas Publicam, foi isso também. Um espaço muito melhor, condensado com mulheres. Eu me senti em casa. Falei assim, não, é isso que eu quero fazer para minha vida. É isso aqui É que está muito no bom. meu sangue. É isso aqui que eu quero fazer. Foi muito bom. Ai, que pena que você não vai estar esse ano. Ah, que dó. Não. Mas eu vou, a gente ainda vai se encontrar. Mas já tem a Bienal de São Paulo para a gente se encontrar, né? Deus quiser. E eu não consegui te encontrar na Bienal do Rio, mas eu achei seu livro, eu É, fiquei lá, eu tirei é foto, verdade. foi bem legal. Ana Paula, dia 30 você vai estar comigo, virtualmente. Vou, vou. Ai, que bom. Tá todo mundo louco esperando Não, a vou chegada de sim. Vicky para Ana Mais Paula. para frente a gente combina direitinho, a gente marca a hora. Não faço questão, nossa, faço questão. Eu vou ver direito. Se eu pudesse, se fosse mais pertinho, até iria, assim, né? Mas aqui de Friburguinho, né? Onde eu moro, em Nova Friburgo, é um chãozinho até aí. Mas, nossa, estou muito feliz, agradeço demais, assim, né? Vocês terem escolhido o meu livro. Espero que realmente tenha sido, assim, que emocione as pessoas. Já está. Eu queria, para finalizar, né, que nosso tempo está acabando, queria que você deixasse uma mensagem para os seus leitores, para as pessoas que estão assistindo a live e para quem quer escrever e para quem gosta de ler. Alguma coisa que você queira dizer para esse pessoal. Então, para quem gosta de ler, eu quero dizer, principalmente nessa semana, que leiam mais mulheres. Eu vou estar sempre falando isso. Claro que a gente tem os clássicos, os grandes escritores, né? Eu vou continuar lendo homens, pelo amor de Deus, nós temos. Mas assim, nós precisamos também começar a valorizar as escritoras cada vez mais. Eu vou ter sempre essa bandeira comigo. E uma coisa não anula a outra. É só a gente, assim, vamos pesar. Eu estou lendo mais homem, mais. Ah, deixa eu pegar um pouquinho mais de autoras mulheres, porque a gente sabe que dentro da história
sempre foi uma luta muito grande para as mulheres conseguirem publicar seus livros, né? Desde o passado, as mulheres publicavam com pseudônimos, até que a mulher fosse considerada intelectualmente, né, igual aos homens. Isso é uma, estou falando isso desde o século XVIII, né? Então, gente, é uma luta até hoje. E nessa semana, né, do no Dia Internacional da Mulher, a gente também não pode esquecer isso, que vamos ler mais mulheres e até aqueles escritores que de repente a gente indica, né? Por exemplo, Amor de Manjericão. Se alguém, lê Amor de Manjericão. Eu não conheço a Ana Paula Couto, não, mas eu vou ler. Quantas escritoras eu conheci nas feiras, assim, e eu faço sempre questão, eu gosto de ler um clássico, eu gosto de ler um livro conhecido. Eu acabei de ler A Cabeça do Santo, né? De Socorro Racioli, que é conhecida, que está aí, mas eu vou pegar um livro também de uma colega que está começando, ou de uma pessoa que já está aí, mas às vezes já escreve há anos, mas não está tão assim. Vamos sempre dar oportunidade. Quem gosta de ler, pega sempre, vai buscando, vê nos sites. E eu falo também, empresta, eu falo assim, gente, claro que eu quero vender livro, mas comprou meu livro, gostou? Dá para a avó, dá para tia, empresta para amiga. Por quê? Porque eu quero que vocês leiam, né? E quem gosta de escrever, que se aventure, tenha coragem, como eu falei, tem público para todo mundo. Todo mundo que gosta de escrever, não tenha vergonha, porque, como eu falei, às vezes a gente não acredita na gente. A gente precisa que alguém valide sempre o nosso trabalho. E não necessariamente sempre vai ser assim. Acredite em você, escreva, corra atrás para publicar, mostra para alguém, vai tomando coragem para colocar o seu material aí para o mundo, né? Que eu gosto de falar que a arte, ela não pode ficar escondida. Quem sabe desenhar, quem pinta, quem escreve, gente, a gente precisa mostrar. Não adianta eu vou deixar na gaveta, né? E a mensagem final é isso, que a gente leia mais mulheres, principalmente nessa semana, e agradecer também, né, por essa oportunidade, que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o meu livro, sobre a minha história, eu fico muito grata, e dizer que, apesar de eu ter falado, né, que parece, nossa, como ela tem confiança de mostrar o trabalho, eu estou apenas começando, esse é um caminho, eu só lancei o meu primeiro livro solo agora, né? No final de 2022. Já tenho alguns contos e crônicas em coletâneas, mas assim, eu sou uma iniciante e tenho muito que aprender ainda. E eu acho que isso que é o gostoso, né? A gente está sempre com esse gostinho de querer mais, e é isso. Estou caminhando aí nesse trilhar da escrita, eu estou caminhando a passinhos lentos. A passos lentos e fortes, vamos combinar. Eu acho, passinhos lentos, assim, sem pressa, querendo curtir o caminho, entendeu? Dizem que o mais importante da viagem não é a chegada, né? É o caminho, né? É o que você capta no trajeto. E é isso que você está fazendo. Aprender no trajeto. Isso aí. Ai, nosso tempo está acabando, que pena. Ai, amei, mas eu amei. Ana, eu te agradeço imensamente. Foi uma honra muito grande poder falar com você, poder te entrevistar. Como você falou, eu também estou aprendendo, eu não sei nada ainda. Enfim, eu quero só te agradecer pela oportunidade, pelo bem mais precioso que você tem, que você dispensou para gente, que é o seu tempo, o seu carinho, tá? E que a gente consiga se ver na Bienal. Dia 30 a gente vai se ver, se Deus quiser. A gente vai começar com aquele povo maravilhoso que está lá, devorando o seu livro. E muito obrigada a você, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco e que Deus te abençoe imensamente, você e o seu caminho. Sim, eu queria falar rapidinho também, te agradecer especialmente, que eu sempre falo isso com todo mundo, que, assim, meu livro foi lido por várias pessoas, algumas fizeram resenha, mas eu gosto de falar, não estou mentindo, estou sendo bem franca, que o seu olhar
para Amor de Manjericão foi o olhar assim mais sensível que eu tive em termos de resenha. Você é uma profissional muito competente. Quem aí, escritores que querem fazer resenha, procurem o Kili, que vocês vão amar. A Lia, ela é muito carinhosa. E assim, o seu olhar foi um olhar muito sensível sobre o meu livro, que me emocionou. Então, assim, eu sempre que eu posso, eu vou falar sobre isso. Você teve um olhar assim que diferenciado sobre o meu livro. Então, eu só te agradeço. E Ai, pelos convites que você me faz. fiquei emocionada aqui. Obrigada, Ana. Mas é Obrigada. verdade. E eu vou rever essa live para ver você, né, Li? Porque, né? Você vai ver minha cara de boba com você falando sobre mim. Gente, Ana Paula Couto tá me elogiando. Isso daí eu ganhei minha vida agora. Com Obrigada, certeza, com certeza. obrigada. Você e o JH, né, também, que a live com ele, com a Sol foi maravilhosa. Eu não sabia dessa história dele das viagens, amei também. Olha como é que a gente aprende com os colegas, né? Achei maravilhoso também. Então, vocês são uma dupla, assim, maravilhosa. Ai, ai, obrigada. Agradeço por ele também. Vamos ficando por aqui, então, a gente. Ai, que pena. Queria ficar mais 2 horas conversando. Ana, muito A gente obrigada. vai conversar aqui. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado para quem participou. Um abraço bem grande. Boa noite, gente. Um abraço. Obrigada, Ana. Deus te abençoe. Beijo. Tchau.